Oi, galerinha do Saltim, como que vocês estão? Estou com saudade de encontrar vocês, ver todo mundo. E mais um episódio pra vocês hoje. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre uma parte 2 de um tema que a gente já comentou nos vídeos pra trás, inclusive foi eu que gravei, que é sobre crescer no caráter. E nesse vídeo anterior, a gente comentou sobre as 4 primeiras bem-aventuranças e destrinchou um pouquinho, conversando um pouquinho sobre cada uma delas. E agora a gente vai estar falando sobre as outras 4. Então, pra você que não está lembrando das 4 primeiras, volta lá depois, assiste o vídeo e lembra que tá muito legal e ajuda, porque foi difícil de gravar. Tá bom. Vamos lá, gente. Então, vamos relembrar as 4 primeiras bem-aventuranças que a gente conversou no vídeo anterior. Vou dar uma lidinha aqui pra vocês lembrarem. Primeira, bem-aventurados humildes ou pobres, de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou humildes, em algumas traduções, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou satisfeitos. Lembrando que todas as 8 bem-aventuranças tá em Mateus 5. Então depois vai lá dar uma olhadinha, lê todas elas seguidinhas, lê de novo. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente também. E é isso. Então, gente, lembrando um pouquinho do que a gente já tinha conversado no outro vídeo, mas que eu acho que é importante a gente iniciar com essa conversa, é que a gente conversou sobre o que significa ser bem-aventurado e a gente comentou que é alguém feliz, é alguém abençoado, é algo bom. Então, quando a gente vê bem-aventurado aqueles que são mansos, feliz é aqueles que são mansos, né? Abençoados são aqueles que são mansos. Então, bem-aventurado a gente descobriu o que significa isso. E comentando também um pouquinho sobre caráter, que a gente conversou no último vídeo, são aquelas características relacionadas, intrínsecas, né? Ligadas a nós. Conjunto de características podem ser boas ou podem ser ruins, que vão determinar o jeito que a gente age, o jeito que a gente vive. Então é algo importante de pensar sobre nós mesmos e também nós descobrimos que é algo que tem como nós crescermos, é algo que é modificável, né, o nosso caráter. E essas 8 bem-aventuranças apresentadas por Jesus no Sermão do Monte, que tá lá registrado em Mateus 1:10, igual eu falei pra vocês, nos mostra como que a gente pode moldar o nosso caráter, como deve ser o caráter de um cristão de acordo com o que a Bíblia traz pra gente. Então, igual eu comentei, hoje a gente vai falar sobre as outras 4, e é importante a gente lembrar, pessoal, que as bem-aventuranças, elas descrevem o caráter do cristão e abrem a porta para uma felicidade interior, igual a gente comentou, questão de bem-aventurado, né, feliz, abençoado, aquele, algo que vai causar uma felicidade. E as bem-aventuranças, eu já acho que a gente já começou a perceber isso, elas trazem uma característica do caráter e uma promessa correspondente, né? Então cada característica a gente vê ligada com uma promessa também nos versículos. Então vamos estar atento com isso, depois no final a gente dá uma retomada de todas sobre essas características e sobre essas promessas, tá bom? Mas então, gente, a 5ª bem-aventurança, e a primeira que a gente vai estar falando hoje, tá lá em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão ou alcançarão, em algumas traduções, misericórdia. Então, misericordioso é aquele que tem compaixão do desamparado, do abandonado, do carente, é aquele que se coloca no lugar do outro, que estende o perdão e estende a mão e tem o coração voltado para a miséria do outro. E é importante, achei bem legal essa parte de colocar aqui, que a miséria, tem vários tipos de miséria, né? Às vezes a gente já pensa diretamente na questão financeira, mas a gente tem miséria de espírito também, né? Miséria de alma. Então, o que nós podemos contribuir para a miséria do outro, né? Isso é algo que eu acho que a gente tem que refletir, que é bem importante. E bem profundo também, né, pessoal? Lá em Lucas 10, versículo 25 a 37, a gente vai ver sobre a parábola do bom samaritano. E eu acho que essa parábola é um exemplo prático de misericórdia, né? E através dela Jesus ordena que a gente exercite a misericórdia, como o bom samaritano fez. Então, em forma de parábola, o Senhor conseguiu transmitir essa questão da misericórdia, né? Alguma característica que deve estar intrínseca a nós, que deve fazer parte de nós, muito importante, que reflete, né, muito daquilo que nós acreditamos. Lá em Hebreus 4,
versículo 14 a 16, vai falar que o nosso sumo sacerdote não apenas compadece das nossas fraquezas, no caso Jesus Cristo, né? Mas passou pelas dificuldades, porém não pecou. Então Jesus teve misericórdia para conosco. E igual essa bem-aventurança fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia também para com eles. A sexta bem-aventurança, segunda que a gente vai estar falando agora, fala assim: bem-aventurados os puros ou limpos de coração, porque verão a Deus. E essa virtude é algo que a gente consegue enxergar muito na própria mensagem do cristianismo como um todo, né? E que é exaltado por Jesus Cristo. Então vamos tentar destrinchar um pouquinho o que significa então essa expressão limpos de coração. A gente pode entender limpo como alguém sem mancha, alguém lavado, puro, né, sem impurezas e perfeito. E coração na Bíblia a gente vê que é o centro da personalidade, vai tratar dos pensamentos, dos sentimentos, da motivação e tudo que vai mover o ser humano. Então a gente pode entender coração limpo como um coração sincero, honesto, transparente, puro e verdadeiro. Uma vez que Jesus Cristo nos lavou com o sangue dele, né, através do sacrifício que ele fez na cruz, agora o nosso coração é tomado pelo Espírito Santo, então nós podemos desenvolver todas essas características, né? Inclusive os frutos do Espírito, que a gente já comentou antes. Então é tudo através, por meio, né, e através de Jesus Cristo. O rei Davi tem um versículo muito bonito, que é quando o rei Davi reconhece quão pecaminoso ele é e ele clama ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, reafirmando que realmente é uma ação de Deus em nós, ter o nosso coração purificado, né? Através do sangue de Jesus. E quando a gente entende, então, beleza. Bem-aventurados os puros e limpos de coração, porque verão a Deus. Ok, mas então o que significa esse verão a Deus, né? Ver a Deus pode ser entendido no sentido espiritual mesmo. A gente vê Deus quando lemos da palavra dele, quando apreciamos a sua criação, então a natureza, quando a gente experimenta da graça dele, que é sempre, né, que nós experimentamos da graça dele, e ao conhecê-lo também, então conhecendo o caráter, a bondade, a misericórdia, a compaixão e até a severidade do Senhor, a gente consegue enxergar ele, quem ele é. E também lá em 1 Coríntios 13:12 fala que agora nós vemos como um espelho, obscuramente, mas então o veremos face a face. Então um dia nós veremos sim, face a face, Jesus. E um outro versículo que eu acho legal de trazer é lá em Salmos 24, de 1 a 5, que fala que para subir ao monte do Senhor e entrar no seu santo lugar, precisamos ter mãos limpas e coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura a deuses falsos. Então é outra passagem aí que comenta sobre essa questão do coração puro, né, de sermos limpos de coração, que eu acho bem legal. A sétima bem-aventurança tá lá em Mateus 5:9, que vai falar: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, é mais uma bem-aventurança que, igual a gente comentou, né, no vídeo anterior, teve muitas que a gente comentou disso, que vão de contramão com o mundo, né, com o que muitas vezes a gente escuta e é ensinado pra nós. A gente vê que no mundo falta paz, por mais que o mundo procure e fale que quer paz, né, e tudo mais. Mas o mundo está em constante guerra, e não só uma guerra entre nações, mas uma guerra entre o ambiente escolar, uma guerra nas próprias casas, com as famílias, na sociedade como um todo. Nós estamos num contexto de guerra. Então, no sentido de ausência de uma paz total, né? Então, por que isso? Porque desde que o pecado entrou no mundo e o homem se tornou mal, a paz só virá quando os corações forem lavados pelo sangue de Jesus Cristo, igual a gente comentou um pouquinho lá em cima, né? Que tudo é pelo Senhor Jesus Cristo. E se a gente for entender, então, pacificadores. O que são os pacificadores? São aqueles que levam o homem à paz de Cristo, levando ao mundo o evangelho da paz e a reconciliação com Cristo, que é o nosso papel, né, de realmente compartilhar do evangelho, não apenas verbalmente, mas através das nossas atitudes para o mundo, para que então as pessoas possam se reconciliar com Jesus Cristo. E filhos de Deus são aqueles que estão reconciliados com Deus, né? São aqueles de espírito humilde, manso, busca justiça, pureza, e reconhece o senhorio de Cristo acima de tudo, né? E na nossa vida, acima de tudo. Então, nós somos bem-aventurados quando nós desejamos e buscamos a paz onde quer que nós estivemos. Então, dentro de casa, na escola com os professores e os colegas, em qualquer lugar que nós estivemos, mesmo na igreja, quando a gente busca paz, a gente quer estabelecer isso no lugar que nós estamos
vivendo que nós convivemos com as outras pessoas, a gente tá exercitando essa bem-aventurança de sermos pacificadores. E também deixando mais uma passagem bíblica para vocês, está lá em Tiago 3:18, que fala que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, ou pelos pacificadores em algumas traduções. Mais uma vez, a Bíblia trazendo pra gente em mais de um lugar sobre um mesmo tema, né? Bem interessante. E a 8ª bem-aventurança, a última, fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E é bem interessante essa bem-aventurança, porque até agora as outras que a gente comentou tratam de como devem ser as nossas atitudes para com Deus, para conosco e para com o nosso próximo. E essa vai realmente descrever como que o mundo vai nos tratar, que é seremos perseguidos. Então lá em 2 Timóteo 3:12 fala que de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então nós estamos sujeitos a essa perseguição por fazer parte da família do Senhor, né? Por fazer parte do reino dele e acreditar em Jesus Cristo. Já é algo que a Bíblia já apontou pra gente que iria acontecer, não é uma novidade. Mas em Mateus 5, do versículo 11 e 12, Jesus diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, Jesus fala pra gente: bem-aventurado estes, né, que por conta dele serão perseguidos. E assim, que honra, né? Podemos colocar assim, é uma causa nobre, né? Ser perseguido por Jesus Cristo, conhecendo toda a maravilhosa graça e misericórdia que ele tem para com a gente. E ele fala que pra gente realmente se alegrar nisso, da mesma forma que os profetas que vieram antes de nós também foram perseguidos. Então, a perseguição vem como consequência de buscarmos ser pessoas justas em um mundo injusto, igual a gente comentou, um mundo que tá em guerra constante, né, que não tem paz abundante. Então, sermos justos nesse mundo traz essa perseguição, e que são vários tipos de perseguição, né? E que essa perseguição é um sinal de quando a gente tenta imitar Jesus Cristo, que é o que a gente busca fazer sempre, imitar Jesus Cristo. E que quando imitamos ele, seremos tratados como ele foi tratado muitas das vezes. E ele foi perseguido, né? Igual a gente sabe em toda a história bíblica que Jesus foi perseguido de várias formas. Mas, além de tudo isso que nos anima, o que nos deixa realmente alegres, é que com Jesus a gente consegue enfrentar qualquer situação, né? Qualquer tipo de perseguição, até chegar ao ponto de morrer se for necessário, mas por essa causa que realmente a gente acredita e entende como realmente sendo a verdadeira verdade. Verdadeira verdade, mas é isso aí, nem vocês entenderam. Então, para caminhar então pro final, a gente viu que as bem-aventuranças moldam o caráter de um cristão. E igual eu comentei lá no início que a gente ia fazer essa compilação aqui no final, né? Trazem as características do caráter. Outra vez? Nossa, hoje tá incrível, né? Características do caráter. Ok. E uma promessa correspondente. Então, se a gente for juntar todas as 8 bem-aventuranças e citar as características, a gente tem a humildade, a gente tem aqueles que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, pacificadores e os perseguidos por conta da justiça. E ao mesmo tempo a gente tem as promessas dessas características, que são grandes promessas, né? Então nós temos o reino dos céus, consolo, a terra por herança, satisfação e misericórdia, ver a Deus e ser chamados filhos de Deus. Inclusive é bem interessante que a primeira e a última bem-aventurança, a promessa é a mesma, é o reino dos céus. Então começa com essa promessa grandiosa e maravilhosa e termina com a mesma promessa. E agora que a gente sabe sobre as bem-aventuranças, a gente tem que procurar realmente exercitá-las na nossa vida. Igual eu comentei antes, onde a gente tá, com quem a gente esteja, o que a gente esteja fazendo. A gente tem que exercitar elas. E demonstrando no meio em que vivemos os princípios pra gente alcançar também essas promessas. Essas promessas prometidas. Tá bom. E é isso, gente. Isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria finalizar fazendo uma oração
E pra gente agradecer ao Senhor realmente por tudo isso que Ele tem, tudo isso que Ele falou pra gente de acordo com a palavra dele, né? Todas as bem-aventuranças, todos os ensinamentos que a gente tem na Bíblia que a gente deve acatar e que todas essas coisas nos abençoam, né? Por amor e por misericordiosa graça dele pra com a gente. Então eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais uma oportunidade que a gente tem de estudar, de aprender um pouco mais do teu nome. A gente te agradece, Senhor, realmente por tudo que o Senhor apresentou pra gente por meio da sua palavra, da forma como nós devemos viver, o que a gente deve buscar constituir o nosso caráter, e que o Senhor realmente esteja nos dando força, esteja nos dando direção, sabedoria, paciência também, Pai, que o Senhor realmente esteja moldando o nosso caráter de acordo com a tua vontade, de acordo com o que é certo, que o Senhor já compartilhou com a gente pela sua palavra, e que realmente cada dia a gente busque ser mais parecido com Jesus Cristo, e que tudo que a gente possa fazer seja para sua honra e para sua glória. Muito obrigada por esse dia, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada família. O Senhor conhece as nossas dificuldades, os nossos desafios, e que o Senhor realmente esteja nos suprindo de todas as nossas necessidades e debaixo de toda a sua graça e misericórdia. Muito obrigada pela vida dos meninos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Esse é o vídeo de hoje. Tchau! Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Até domingo que vem. Beijos. Só uma observação. Eu espero que as pessoas não tenham perdido a paciência e a atenção de ficar olhando pra essas bolinhas piscando. Porque eu quero fazer o cenário bonitinho e espírito de Natal chegando já. Mas se ficar todo mundo prestando atenção nesses negócios, não vai rolar, né? Ai, é um absurdo.